Olá traders, Vini Lang aqui, fazer atualização do Bitcoin, passando pontos importantes de resistência, de suporte, falar um pouco sobre a dominância e também passar duas alts para vocês ficarem de olho, que eu acredito que vão ter possíveis operações muito em breve, talvez hoje, quem sabe amanhã, uns pontos aí de confirmação. Então já se inscreve no canal para não perder mais análise como essa. Bora para análise então do Bitcoin, passando pontos importantes, lembrando um pouco do contexto do diário do 4 horas, tá? O contexto do diário do 4 horas é que a gente tem suporte abaixo no diário entre 101.000 a 98.000, abaixo disso a gente pode ter uma correção um pouco mais significativa até a região dos 93, tá? Mas primeiro a gente tem esse suportezinho aqui no 101, depois aqui até os 98 e um gap aqui. Então, o primeiro ponto de atenção no diário, essa região dos 98, tá? Caso a gente rompa a região dos 106, os próximos alvos estão destacados aqui pela extensão de Fibo na região, principalmente aqui entre 107, 900 e 200. 900 e 200 não, né? 107, 920 e 109, 184, beleza? Porém, eu acredito que a gente não deva fazer esse rompimento, tanto de um lado quanto do outro, hoje ou amanhã, tá? Acho que a gente deve ficar aqui nesse range, e dentro desse range, eu quero chamar a atenção para vocês de alguns pontos que são bastante importantes, tá? Primeiro, a região de resistência aqui, ela vai até os 106, tá? Nesses pontos de Fibo aqui, né? Até para tirar o 0,5, então 0,6, 0,7, 0,8, e principalmente o suporte, tá? O primeiro indicativo de que o preço formou um topo nessa pernada é o rompimento da região dos 103, tá? Então, deixem alarme nessa região, 103.700, primeiro indicativo, e uma confirmação que o preço formou um topo, a região dos 103.80, tá? Então, se o preço perder o 103.80, provavelmente a gente vai perder o fundo e testar no mínimo 101, mas eu acredito que seria 100k, tá? Então, se você está em long, se você tem posições compradas, deixa alarme aqui, que é um ponto importante. Caso a gente perca, a gente deve seguir a tendência de queda, tá? No suporte aqui, a gente encontra suporte de curto prazo no 104 até o 103, tá? Então, aqui, para quem é day trader scalp, seria a região para você ficar atento para long, tá? Olhando aqui a análise de sentimento, a gente tem um sentimento um pouco dúbio, porque a gente tem três indicadores aqui que são liquidações long short ratio, open interest bullish, a gente tem aqui open interest subindo, long short ratio caindo, e mesmo assim liquidações de long, então isso indica que a liquidez está acima, tá? Acima. A gente tem o CVD não tão forte, então tem o CVD aqui fazendo algumas divergências, tá? Isso indica que o preço, embora a liquidez esteja acima, o preço ele está fraco, tá? A gente não está subindo com tanta força, com tanto volume. Então, sentimento não nos diz muita coisa, tá? Assim, tipo, para entrar numa posição agora aqui em long, mas se aqui a gente tiver mais liquidação e o CVD tiver um pouco melhor, dá para pensar numa posição de long aqui. O que eu posso dizer é que a liquidez está acima e o preço tende a seguir essa liquidez, tá? Então, olhando aqui o Coinank, que o Trading Light está fora do ar há algum tempo, a gente tem aqui algumas ordens nessa região aqui dos 105.600 até a região dos 106 aproximadamente. Então é uma região que eu espero que o preço rejeite, nem que seja no curto prazo, tá? Também tem a confluência justamente com esses pontos de Fibo. Então, se você está comprado, também é um ponto para você ficar atento caso o preço rejeite, fazer uma possível venda, tá? Caso o preço respeite essa região, né, e acabe rompendo a região dos 106, tá? Eu vou considerar que esse movimento aqui, em vez de ser um movimento corretivo, ele passa a ser um movimento impulsivo e a gente pode ter um trade no reteste, tá? Enquanto o preço não romper a região dos 106 ou a região dos 103, pelo menos, que a gente ficar nesse range aqui do curto prazo, ainda está um pouco... pode ser para os dois lados, né, que o preço acaba rompendo, mas bem claro esses parâmetros do 106 e do 103 para a gente ter uma probabilidade maior de
ter uma tendência mais direcional nessas próximas horas, caso o preço rompa uma dessas regiões. Beleza? Então, essa foi a análise do Bitcoin. Não fica no vídeo ainda que eu vou falar sobre a dominância e alts que eu tô de olho, tá? Tem várias que eu tô de olho, mas vou falar essas duas. E quero falar um pouco sobre a dominância, tá? Acho que é bastante bullish esse price action aqui que a gente fez no semanal. Se isso aqui fosse uma moeda, a gente poderia shortar. A gente tem aqui diminuição dos candles, ó, dos volumes com dojis, e aí um candle de engolfo, tá? Então, isso é bastante positivo, né, principalmente para as altcoins. Eu acho importante também deixar alarme nessa região dos 63, tá? O primeiro ponto de pivô, né, que a gente vai voltar aqui a fazer topos e fundos descendentes na dominância, é essa região dos 63.2, tá? Então, se se a dominância romper essa região, provavelmente vão ter várias moedas também rompendo e vão poder ser feitas com uma maior clareza e segurança operações de rompimento, tá? Operações em tempos gráficos menores. Por enquanto, nesse cenário, as operações que se tem em altcoins são operações em time frames maiores, tá? 4 horas, diário, que tá tudo certo também. Pouco mais de risco, dependendo, mas ainda assim, boas operações. Beleza? Então vou passar duas para vocês ficarem atentos, possíveis operações que representam bem esse cenário de possível rompimento, tá? Porque a gente tem, ao mesmo tempo, suporte abaixo, no caso aqui, Aerodrome até essa região do 0,61, tá? Então, enquanto mantiver essa região, a expectativa é de mais alta, porém, se você, por exemplo, pensar em comprar mais abaixo e o mercado subir, tem pontos de rompimento acima. Então, caso ela rompa essa região aqui dos 75, ela deve seguir a tendência e ir mais, tá? Se a gente for considerar aqui essa extensão e buscar só esse primeiro alvo da Aerodrome, poderia dizer que pelo menos a região aqui entre próximo a $1, tá? Mas quem sabe bem mais. Então, é uma para ficar atento, tá? Atento principalmente a esse rompimento no 75 e ao suporte aqui no 52. E outra que eu queria chamar a atenção para vocês deixarem alarme e ficarem atentos para próximos dias é a Indy, tá? Então a Indy está num cenário bem parecido, também numa possibilidade de onda 4, também com suporte aqui até a região dos $9, também com um ponto de rompimento, se a gente colocar aqui no 2 horas, dessa linha de tendência, tá? Então, na região aqui dos 12,88. Então, se vocês prestarem atenção, várias moedas acabaram fazendo padrões de cunha, né, de bullish falling edge, ou de como que você gosta de chamar esse tipo de padrão corretivo aqui, com volumes decrescentes, que afunila no suporte. Caso a gente tenha esse rompimento, especialmente com uma confluência do Bitcoin rompendo a região aqui dos 106, num retestezinho pode dar ótimas oportunidades, especialmente numa hora para baixo nos time frames. Uma vez o Bitcoin rompendo a região dos 103, tá? Aqui confirmando um topinho local, a gente poderia inclusive traçar essa extensão e imaginar que o preço poderia ir pelo menos a 100%, a gente teria aqui um alvo em 100.000 a 99, com uma ótima região de compra também, porém o que mudaria seria o time frame da operação, a gente seria uma operação no 4 horas no diário e vão ter oportunidades nas altas também, tá? Então, acredito que oportunidades dos longs estão por vir, a questão é qual time frame a gente vai operar, no 30 minutos, numa hora ou no 4 horas e no diário. Beleza? Então, esse eu queria passar para vocês. Uma ótima semana a todos, bons trades e até mais.